Só gente bonita. Em Goiás, 10h40 da manhã, 28 graus. Mestre Leider aqui falando. Eu não vou falar de geopolítica nesse vídeo, não. Vou falar de outras coisas. Eu já tenho as sementes de milho. Eu ainda preciso do milho comum para plantar para as galinhas. Eu tenho milho raro para plantar para pessoas, para servir cozido, assado, refogado, soufflé, fazer pamonha, bolinho, curau. Então eu já tenho esses milhos, todos, chamado milho de jardim eu já tenho. Eu preciso de arrumar milho para plantio mesmo, para dar para galinha. Aves, né? Eu vou ver se normalmente o MST realiza uma feira na cidade a cada 2 semanas. Salvo engano, semana que vem vai ter uma. Aí eu quero juntar uma graninha para ver se eu compro uns 20 quilos, 30 quilos de semente para plantar para as aves. Eu não quero plantar milho híbrido, não quero plantar de forma alguma milho transgênico. Ok, então esse eu... Tá, ainda tem que comprar esses 20, 30 quilos de semente de milho de roça. Mas vai dar bom. Feijão eu tenho todas as sementes necessárias. Agora o que está me preocupando é arroz e amendoim. O caso do arroz é bem mais complicado. Arroz, há 3 variedades que eu quero plantar. Quero plantar o arroz de bico preto, que é o que eles chamam de arroz de 6 meses. Quero plantar o arroz amarelão, que é o que eu comia na roça, chama arroz de 3 meses, mas na verdade é 4. E quero plantar o arroz ouro da Carolina. Então, se vocês me permitem, eu vou chorar minhas pitangas aqui. O arroz ouro da Carolina, o que se diz é que ele é o mais gostoso que existe no mundo. Eu também queria plantar um arroz jasmim, mas eu não tenho tantas esperanças assim não. Porque, como vocês sabem, a ideia é montar um pequeno restaurante. E, bom, se o arroz ouro da Carolina é o melhor do mundo, evidentemente a gente precisa, né, desse arroz para servir. O problema é que 100 sementes custa R$207 mais o frete. Eu não preciso dizer que eu não tenho nem perto desse dinheiro. Esse arroz, ele é do estilo do arroz de 6 meses. O arroz de 6 meses é um arroz... Eu tenho 1,84 m. O arroz de 6 meses, ele... aquele é um filhote de rolinha que acabou de sair do ninho. Ele voa muito baixinho. E a mãe dele está tentando proteger ele. Quer ver? Vou chegar perto, você vai ver que ele vai voar baixinho. Tá vendo? Ele voa baixinho. Aquele, se um gato ver, já era. Ele vai dar muita sorte de sobreviver. Ele saiu do ninho cedo demais. Uma lástima. Parece ser uma boa rolinha. Mas, né? Enfim. Voltando a falar do arroz. Ele parece muito o bico preto, que é outro arroz caro. Nossa Senhora. Mas... deixa eu falar sobre esses 2 arrozes. O bico preto, que é o de 6 meses, e o ouro da Carolina, que também é um arroz do tipo 6 meses. Como eu disse, eu tenho 1,84 m e plantado do jeito certo, ele fica mais alto do que eu. Dá 2 metros, 2,20 m. Parece moita de capim na pie. Tão grande que ele é enorme. Tipo, um pé
dá 400 sementes. É um arroz muito grande, por isso 6 meses. Ele não é um arroz comum, tipo, arroz comum, ele é baixo. Os arrozes, todas as variedades híbridas, elas são baixas. Todas elas. O milho híbrido, ele dá em média 1,80 m, 1,70 m. O milho crioulo, 3 metros, 3,5 metros. Todas as variedades híbridas, sem nenhuma exceção, de arroz, de feijão, de sorgo, de milho, de algodão, todas as variedades padrão Revolução Verde são anãs. Existe um motivo para isso: impedir o acamamento, certo? Impedir o acamamento e também aumentar a velocidade da produção. Impedir o acamamento parece ser um motivo nobre. O que é o acamamento? É quando de tão pesado por algum vento ou qualquer coisa que o equivalha, ele cai em cima dele mesmo. Parece uma razão nobre, mas não é nobre. O que está por trás disso é outra coisa. Eu não sei se vocês sabem, não se aduba arroz. Não se joga adubo em arroz. Porque senão ele dá muita folha e produz pouco grão. O arroz não se aduba. O arroz. Mas o arroz híbrido exige sim adubo. Para ele crescer ainda mais rápido, né? Então, e o arroz híbrido produz 80, 100 sementes no máximo por pé. E pode ser plantado muito junto. Enquanto arroz como o Ponta Preta e o Carolina, como eu disse, ele produz em média 400 grãos por pé. Perfilham mais e são muito grandes. Então, a partir de arroz como Carolina ou como o Ponta Preta, você consegue sem muita dificuldade retirar uma boa quantidade de semente. Por exemplo, eu não vou mentir, eu vou juntar dinheiro. E vou tentar comprar o ouro da Carolina, as 100 sementes. Porque se eu comprar 100 sementes, eu plantar elas em setembro, mês que vem, ele é de 6 meses, né? Então eu vou colher elas inacreditavelmente só em março. Mas eu vou colher 4.000 sementes. Com 4.000 sementes, aí sim, aí eu consigo fazer um arrozal. Basta eu não comer um único grão. Com 4.000 sementes, eu consigo aí sim produzir um arrozal. E eu tenho que plantar ela quanto antes, porque senão são 6 meses, né? Lá no sítio tem 3 baixadas. Baixada que era fundo de represa até um ano atrás. Então o solo está perfeito para arroz. Não posso perder essa oportunidade. Plantar arroz e aí colhendo em março, eu tiro o arroz e planto. Estou pensando se eu planto lentilha ou ervilha. Talvez os dois, né? Quer plantar lentilha canadense, lentilha vermelha, lentilha amarela e lentilha comum. E pelo menos as 2 variedades de ervilha. São grãos muito bons. E é perfeito para você cultivar logo após você tirar o arroz, que devolve a chamada fertilidade natural. Essa a gente pode ter sem medo, né? Fazer uma rotação de cultura. Tanto a lentilha quanto a ervilha são grãos rápidos. Então se eu plantar em março, ainda pega chuva. Março, abril, mesmo produzem rápido. Em maio é capaz de chover muito pouco, mas o suficiente para terminar de maturar. E aí eu vou ter o restante do mês de maio, junho, julho, agosto e setembro. Depois de tirar a ervilha, eu estou pensando seriamente em plantar trigo irrigado. Porque irrigado não só por água, mas também por luz, né? Acho que não precisa de luz não, só precisa irrigar por água. Então dá para fazer uma boa rotação. Se eu ver que o solo sofreu ou está sofrido,
eu planto alguma recuperadora de fertilidade natural, né? Clopogone, por exemplo. Mas o fato é que eu preciso plantar arroz. E eu quero plantar um arroz de qualidade. Esse Carolina Gold, eu não sei como. Se vocês quiserem me ajudar, agradeço imensamente. Mas eu vou dar um jeito para comprar essas sementes. Bom, eu vou plantar em jardim, né? São apenas 100 sementes. E eu tenho que cuidar cada uma delas da maneira mais preciosa. O bico preto, ele é caro também, mas dá para comprar a quantidade maior. Então ele eu já quero plantar no brejo. E o amarelão, o preço dessa semente não é tão caro. Eu acho que eu gastaria uns 3 quilos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se eu achar o jasmim, o arroz jasmim, o Carolina e o bico preto são arroz de 6 meses, altos, de grão, extra longo. Procurei a internet inteira e não achei. Só se alguém me mandar as mudas ou conseguir em algum lugar do Brasil que ainda tem. Achei semente desse tipo de arroz aqui, arroz selvagem, que eu pretendo plantar também, porque passarinho também é gente, né? É arroz solto, sabe? Não é arroz para você fazer tipo risoto, essas coisas, não. É um arroz solto. É para fazer arroz mesmo. Para pratos goianos, por exemplo, como arroz com galinha, né? Galinhada. Ou pratos do sudeste dos Estados Unidos, como o lendário arroz com pato. Se eu usar esse tipo de arroz especificamente, é por isso eu preciso dele. O arroz amarelão, ele é grão longo de ciclo curto, né? Chama de arroz 3 meses, mas como eu disse é de 4. Então ele é um arroz de 1,50 m, 1,60 m. E rápido, não tem 400 sementes por grão, né? Não produz isso tudo, mas produz cerca de 200, o que é mais do que as 80, 100 das variedades híbridas. E como ele não é tão caro, beleza, dá para plantar. Não tem perigo de misturar as três, tipo o amarelão, o bico preto e o Carolina, porque eles são realmente muito diferentes entre si. O Carolina e o bico preto são mais ou menos a mesma natureza, mas o tipo do grão é muito diferente. Então não tem, e o bico preto realmente a pontinha dele é escura, não tem como se misturar, apesar deles florescerem mais ou menos a mesma idade, ter o mesmo perfil, digamos. O arroz amarelão, como eu disse, ele é bem mais baixo e produz bem mais rápido. E outra, o arroz tem uma vantagem dupla, é um grão complicado de você colher, difícil mesmo, chato. Se você não tem máquina, não temos colhedeira para arroz, então você vai ter que colher do jeito, tipo, como é que eles chamam? Ancestral, né? No cutelo. Dá trabalho. Eu lembro quando eu colhi com meu falecido pai. Nossa Senhora. Mas vale a pena demais a conta você produzir o próprio arroz. Vale muito a pena. E aí você colhe e tem que guardar ele por 1 ano. Arroz gostoso de semente velha. O de 6 meses, né, o bico preto e o Carolina você não precisa. Mas o amarelão você precisa. Pra ele ficar solto. Ele tem que secar bem seco. Ele não precisa de ser 1 ano. Mas você tem que envelhecer a semente, não tem jeito. Certo? Se você tiver métodos bons de armazenamento para garantir que ele fique muito seco, com 6 meses já dá para comer. Já está solto. Eu gosto muito de arroz. Na verdade, a grande diferença da culinária goiana e a culinária mineira é basicamente isso, né? A nossa farinha de mandioca deles é de milho. Os pratos principais deles, tipo tutu, feijão tropeiro, é feito de feijão.
E os nossos, arroz com galinha e arroz com piqui é feito de arroz. Então nós somos arroz, mineiros são feijão. Nós somos farinha de mandioca, eles são farinha de milho. O nosso queijo é feito com polvilho doce, o nosso pão de queijo é feito com polvilho doce, o deles é feito com polvilho azedo. Então essas são essas sutilezas. É claro que eu vou praticar a boa culinária mineira, mas eu também vou levar da minha terra, né? E basicamente é sobre isso, né? Vamos falar sobre feijão, sobre arroz, sobre milho e sobre essa planta maravilhosa aqui, ó. Essa aqui foi eu que plantei. Moringa oleífera, olha só, tá numa seca do carvalho. E olha o tanto que a bicha dá flor. Rapaz do céu, olha as abelhinhas, abelhas sem ferrão, certo? Principalmente abelhas sem ferrão. Isso aqui é para alimentar gado, galinha. Olha que planta extraordinária, moringa oleífera, ela aguenta. Um infeliz de uma chocadeira tacou fogo, ela sobreviveu. Esse aqui fui eu mesmo que podei, olha só que bicho bonita. Vamos plantar moringa também. A gente não pode falar só de destruição, né? Outra coisa que eu quero levar é esse aqui. Meus vizinhos, como vocês sabem, são venezuelanos. Eu não sei como eles conseguiram a muda, mas eu vou roubar umas sementes antes de eu ir. Isso aqui, ó, se chama tuna. Eles chamam de tuna. Esses frutos vão crescer, tá vendo? Os frutos vão crescer, vão ficar alguma coisa entre amarelo e vermelho. São espinhentos por fora e deliciosos por dentro. Tá vendo como é que planta? Você enfia no chão. Só isso, bem simples. Eu quero, como quem não quer nada, quando eu for, né? Arrancar uns pedaços desses trem para não ter muda também. A tuna cresce em lugares frios. Eu vi muito disso na Bolívia e no Peru. Tem umas coisas que eu quero levar. E tô arrumando umas sementes de moringa. Feijão de porco eu também tenho. Vamos ver no que vai dar, né? Seja o que Deus quiser. É só isso mesmo. Hoje à tarde, à noite, eu falo de geopolítica, mas agora não. Ontem eu fiquei meio devastado, mas ontem eu morri, mas hoje eu não morro. Bom dia pra vocês. Inclusive, gente, o feijão que eu quero servir com esse arroz, esse aqui. Feijão fava preto. Cara, eu levei anos pra conseguir isso, mas consegui. É isso que eu vou servir com arroz. Vocês já podem ter comido arroz com feijão gostoso na vida de vocês. Mas igual o arroz de 6 meses com esse feijão aqui, vocês ainda não comeram, não. Vocês vão comer no nosso restaurantezinho, na graça de Deus. Vai valer a pena.